A inteligência artificial muda a nossa vida todos os dias, a cada 24 horas. O Poder RS Inovação começou no dia 19 de março com o Dr. Juan Pablo Boeira, ele que é doutor em inovação e pós-doutor em inteligência artificial, é o principal especialista em IA que a gente tem no Brasil e um dos maiores do mundo. Ele esteve aqui no Poder RS Inovação e fez um programa histórico dizendo o que ia acontecer nas nossas vidas com a IA nos próximos anos. 5 meses depois, agora no dia 7 de agosto de 2026, ele retorna ao Poder RS Inovação para dizer, nesse tempo todo, quase um semestre aí, o que já mudou, o que avançou na inteligência artificial e que está modificando as nossas vidas. O que vem pela frente, eficiência, produtividade, já são assuntos do passado com o IA? E o que tem de novo? O que vai afetar a minha, a tua vida e, sobretudo, as nossas empresas, a tua empresa, o teu negócio? O Poder RS Inovação é para quem pensa o presente e está de olho no futuro. Não perde, vai saber tudo sobre IA, sobre as novidades, com o Dr. Juan Pablo Boeira, o maior especialista no Brasil, neste Poder RS Inovação desta semana. Roda a vinheta e eu já volto com ele. O Poder RS Inovação tem o apoio de Cicepod RS, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral, no estado do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. A Cidade da Advocacia 2026, o maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil, já tem data confirmada. Entre 4 e 8 de agosto serão 5 dias de atualização, debates, networking e capacitação, com programação para toda a classe. Não perca esse evento gratuito no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, com acesso a conteúdos relevantes e oportunidades para impulsionar sua carreira. Siga as novidades pelas redes da OAB-RS e garanta sua inscrição em cidadedadvocacia.com.br. 5 meses depois de inaugurar aqui o nosso Poder RS Inovação, o Dr. Juan Pablo Boeira volta ao Poder RS Inovação para dizer o que mudou lá do dia 19 de março de 2026, quando ele abalou o Rio Grande do Sul com as suas previsões sobre o que ia acontecer com a inteligência artificial. Eu vi uma palestra dele naquele momento, e aquela palestra foi muito objeto do nosso programa aqui do Poder RS Inovação, e agora ele foi uma das atrações da Cidade da Advocacia, o evento mais legal, o evento mais bonito que a gente tem no meio jurídico no Brasil inteiro. Está reunindo ainda, hoje é sexta-feira, vai até sábado, termina amanhã, no dia 8 de agosto, Cidade da Advocacia no Cais Embarcadero, com 35 mil pessoas, 35 mil inscritos, gente do Brasil inteiro, um baita evento. E no espaço Multiverso, que é o palco mais legal, que eu mais gosto da Cidade da Advocacia, o Dr. Juan Pablo Boeira deu uma palestra completamente diferente de tudo que ele falou lá em março, e é isso que ele vai dizer para nós agora aqui no Poder RS Inovação, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Bem-vindo, nosso doutor em inovação, pós-doutor em inteligência artificial, entre tantos outros títulos que o Dr. Juan Pablo tem, direto ao ponto, para fazer um corte daqueles assim para bombar na internet. O que mudou na inteligência artificial do dia 19 de março deste ano até o dia 7 de agosto de 2026, 5 meses depois? Bom, primeiramente, grande Orestes, obrigado aí pelo convite para estar mais uma vez aqui com você, para todos os teus ouvintes e telespectadores, né, porque a gente vai ouvir e vai ver É também. verdade.
Então, parabéns aí pela audiência que você tá tendo. Pô, eu acompanho direto aí. Legal. Muito legal. Obrigado. Cara, na verdade, não dá pra dizer simplesmente o que mudou, né? Porque tudo muda muito e todos os dias. Todos os dias. Todos os Impressionante. dias. Por exemplo, como é que eu faço para me manter minimamente atualizado do que está acontecendo? Eu tenho um agente que ele fica captando 24 horas por dia em 39 fontes de referência que eu respeito e que eu entendo que não falam bobagem. E todos os dias, entre 8 e 9 da noite, esse agente ele para de fazer o rastreio das informações nessas 39 fontes, ele gera um resumo, e aí ele gera um vídeo e cria um avatar meu. E aí, ou seja, ele cria um vídeo ali de 5 a 8 minutos e todo dia antes de dormir eu aprendo comigo mesmo, vendo o meu avatar, o que teve de mais evolutivo, ou mais interessante, ou mais relevante no mundo em relação à tecnologia, em relação aos temas que eu trabalho, que é a governança da inteligência artificial, a soberania da inteligência artificial, a IoT, computação quântica aplicada à inteligência artificial. E eu vou dizer, Horácio, olha, na média eu aprendo pelo menos umas 6 coisas novas todos os dias. Que loucura. Muito em breve, esses gurus do Instagram, ou impostores, ou impostoras, eles vão sumir. Por quê? Por alguns motivos muito simples. Primeiro, a gente está muito forte com a questão da ISO 42001, que é a ISO dos Sistemas de Gestão da Inteligência Artificial. Então isso vai começar a separar o joio do trigo. E eu já vou explicar por quê. Além disso, a gente está com o PL 2338, que é o Marco Legal da Inteligência Artificial, que já foi aprovado por unanimidade no Senado e tem que ser aprovado esse ano ainda na Câmara. E também nós temos a Matriz de Competências de Inteligência Artificial do Ministério da Inovação do governo brasileiro, que está organizando essa bagunça da inteligência artificial. E aí tem uma questão super operante, que é a seguinte: daqui para frente, se você é, ou quem é, um guru do Instagram, ou um influencer, e falar nas redes sociais, e ensinar alguma coisa errada, e alguém que viu e aplicou aquilo e teve um prejuízo, coisas do tipo. Esses gurus do Instagram que falam que você pode construir um site em Lovable usando o Supabase como banco de dados para fazer um SaaS, para fazer e armazenar dados de clientes. E se você ouvir essa bobagem que esse guru do Instagram está falando e você seguir, fizer um site e tiver dados dos seus clientes de alguma forma compartilhados, ou tiver alguma incidência, algum incidente de cibersegurança e os dados eles forem expostos e você tiver problema, você pode processar civil e criminalmente o guru do Instagram que informou errado, endossou errado, porque ele como influencer tem responsabilidade. Vai acabar a bagunça. Vai então. acabar, tende a acabar a bagunça, né? E as multas são altas, né? Elas vão até 50 milhões de reais. O marco legal da inteligência artificial, as multas são até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento da empresa. É lógico que a gente tem que pegar o seguinte, vamos falar da LGPD. A LGPD também tinha multas de até 50 milhões de reais. Mas vamos para a prática. Quantas empresas no Brasil foram multadas com a LGPD? Uma empresa. Uma só. Somente uma empresa foi multada, e nem era uma grande empresa. Então, assim, a gente tem que ver como é que isso vai se dar na prática. Mas eu torço muito para que todos esses arcabouços, né, da ISO, do marco legal, da matriz de competências da inteligência artificial, eles venham para dar uma organizada, porque tá demais, assim. Eu não consigo mais olhar o Instagram, não consigo. Porque eu não consigo ver ninguém falando alguma coisa que presta. Por isso que eu migrei radicalmente para outra rede social, que é o Reddit. Lá até tem bobagem, mas tem muito menos, né? Tanto é que ela é muito fonte das IAs, né?
As Total. IAs buscam muita informação lá para basear e depois devolver essas informações para quem faz perguntas para É elas. um dos canais, né, que as IAs buscam. Mas eu acho que é natural isso, né? É um assunto muito novo, inteligência artificial, tudo que é revolucionário vai chegando, não tem regras, e agora, finalmente, então, está se montando isso. Para 2027 vai ser certamente um cenário até com um novo governo, aí tem mais força, seja quem for, o novo governo sempre tem mais força, né, de legislação, de implantar isso, a gente vai ter um ambiente com regras, porque hoje não tem nenhuma. Hoje tem poucas regras, né? A gente, assim, a gente tenta, nós que trabalhamos, né, com governança, com compliance, de inteligência artificial, nas empresas em que a gente implementa esses projetos, elas estão 100% organizadas. É lógico que não tem como a gente garantir 100% de segurança. Porque quando a gente fala de tecnologia, não existe nada com 100% de segurança. Qualquer pessoa que fala isso vai estar mentindo. Por isso que eu falo muito do perigo que é usar os vibe codes, né? Eu sempre falo o seguinte, os amantes do Lovable é uma excelente ferramenta para protótipo, é uma excelente ferramenta para fazer MVP, para mínimo produto viável, para que não seja o que eu brinco, né, uma mínima porcaria viável. Claro. Mas Para fazer uma proposta, por exemplo, mandar para alguém. se para qualquer coisa que você for usar na internet que não tenha um banco de dados atrelado, que não tenha dados de pessoas físicas expostas, é excelente. Agora, quando a gente tem uma aplicação como o Lovable, que na própria documentação do Lovable está escrito as fragilidades e que mostra por que a gente não deve usar em produção, Eles admitem isso? eles admitem, está escrito. Na minha palestra ontem, eu mostrei 5 tópicos que o próprio Lovable assume publicamente na sua própria documentação por que não usar em produção, ou os riscos de usar em produção. Só que aí, enfim, aí é aquela briga, né, de quem é dev, com quem não é dev, com quem é vibe codeiro. Não, tem gente que faz curso para construir site pelo Lovable, né? E cobra aí R$5.000. Eu construí todo o site do Poder RS em 2 dias utilizando inteligência artificial. Não fiz um agente autônomo porque eu queria aprender e eu estava muito... Como o meu site é um portal de notícias, importa muito mais a parte estrutural de banco de dados do que a aparência dele. Né? A aparência hoje é o mais fácil, inclusive, né? Para qualquer site. Então, eu fiz com... Acho que é o jeito, né, que eu aprendi contigo, né, Rua? Que é a inteligência artificial sendo realmente o teu parceiro de trabalho, o teu assistente. Então eu iniciei a jornada, eu filmei tudo, em 2 dias eu fiz. Eu comecei, onde é que eu hospedo, qual é o melhor lugar? Como é que eu registro o domínio do Poder RS? Foi assim. E aí, bom, como é que eu construo um banco de dados para um portal de notícias? Né? Não estou preocupado com a aparência ainda. E ele foi, e o agente aí pelo Claude, e ele foi me dizendo o que fazer e eu fui fazendo. Em 2 dias, o site... E tá no ar, inclusive. Quem botar lá, poderrs.com.br, tá no ar. Ainda não tá do jeito que eu quero, mas já tá legal, tá? Já tá bonitinho. E o melhor, com um banco de dados seguro, confiável, que eu tenho controle e acesso. Exato. E que eu posso modificar a hora que eu quero. Isso. Usei 0 Lovable, claro. Nenhum Vibe Code, né? Tudo de um jeito seguro. Bom, vamos lá. Na tua última entrevista surgiram algumas polêmicas e que é próprio de um corte, né? Um corte é uma pequena parte de uma conversa que nós já estamos falando há 10, 15 minutos, né? E isso aqui vai gerar cortes e ele nunca entrega todo o conteúdo, porque o corte também, pessoal, é uma isca para ir lá e olhar o programa inteiro. Mas vamos lá. O corte que mais deu visualizações, aqui mais de 300 mil visualizações, é tu falando que a gente não teria empregos no prazo de 5 ou 10 anos do jeito que a gente tem hoje. Até eu vou pegar aqui o título exato para ser absolutamente fiel ao que tu disse, pelo menos no corte, né, Rua? Olha só, a frase é o seguinte: em 10 anos as empresas só terão 3 atores: o dono, profissionais ultra especializados e robôs. Ontem tu falou de novo disso. Então vamos começar por aqui. O que a gente vai ter, a partir da IA, em 5 e 10 anos? Olha, eu não sou futurista, né? Aliás, eu costumo brincar que o futurista é o desempregado com nome chique. Mas o que acontece? Eu trabalho com modelagem e projeção de cenários. Então, o que acontece? Tem um termo
que está se falando muito no mundo da inteligência artificial, no mundo técnico, né? Não é dos gurus do Instagram, isso você não vai ouvir falar. Que é o Swarm Intelligence, né? O que é isso? Basicamente, esse é um conceito que é inspirado, né, na biomimética, o que é biomimética? São técnicas que a gente se inspira nas melhores práticas da natureza. Então, sem entrar muito nas questões técnicas, o que o Swarm Intelligence fala? Que é, usando inteligência artificial, a gente mapear múltiplos mundos paralelos. Ou que são cenários. Mas só que eles entram um pouquinho mais dentro, de maneira mais profunda, porque o que acontece? Como é que qualquer pessoa hoje, ou 99% das empresas ou das pessoas fazem para fazer um planejamento? Elas analisam o que aconteceu do passado até o presente, entendem o que funcionou, entendem o que não funcionou e criam uma fotografia daquele momento e projetam o futuro. 99% das pessoas das empresas planejam o seu futuro assim. O que acontece? Isso funcionava quando a gente vivia num mundo de raciocínio linear. Ou seja, eu planejo, eu executo bem, eu planejo bem, executo bem, eu tendo a entregar algo bom. Só que isso funcionava quando o pensamento mercadológico e o mundo funcionava de maneira linear. A questão é que, por mais que mudanças sempre ocorreram na história da humanidade, daqui para frente essas mudanças vão acontecer em ciclos cada vez mais rápidos e cada vez mais curtos. Então, o que acontece? Se a gente simplesmente analisar o que aconteceu do passado até o presente, tomar como verdade aquele presente e projetar o futuro, quando a gente vem para o futuro executando as estratégias que já ficaram num passado, a gente, por consequência, vai estar se baseando num mundo que não existe mais, muito rapidamente. Ou seja, a gente consegue construir nesse raciocínio, no máximo, uma versão incremental do presente para o futuro, e não uma análise de futuro. Então, o que a gente tem que fazer? Além de analisar o que aconteceu do passado até o presente, por quê? Porque se a gente chegou até aqui com sucesso, a gente tem que entender o que funcionou, então a gente tem que olhar para as boas práticas, mas a gente também tem que analisar sinais, tendências e mega tendências do presente para o futuro e entender o que pode acontecer. São múltiplos cenários. A partir de uma nova realidade, obviamente. A partir de novas realidades. Nunca tem futuro, são sempre futuros no plural. E aí, o que acontece? A gente pega estes cenários que a gente gerou com análise do passado até o presente, pega os cenários que a gente gerou com análise do presente para o futuro e junta. Faz uma convergência, que a própria Amy Webb falou no South by Southwest desse ano, né, de 2026, só que isso eu constatei quando eu fiz um mestrado em 2012. Eu tenho um artigo publicado falando sobre isso, né? E aí gera essa convergência. E aí, qual que é o ponto que eu destaco? Que aí conecta com o Swarm Intelligence. Não tem mais como a gente olhar simplesmente para tendência de IA, tendência de IoT, tendência de computação quântica. Porque o que acontece? O mundo está cada vez mais matricial e cada vez mais dinâmico, cada vez mais em rede. Então, o Swarm Intelligence é olhar a tendência de IA, somada à tendência de IoT, somada a questões filosóficas, somado o que aconteceu de boas práticas, e aí você fazer uma nova convergência. E aí a gente começa a modelar os cenários de uma maneira com muito mais acurácia. Então, tudo isso para dizer o seguinte, daqui para frente, em relação ao futuro dos empregos, o que eu vejo que faz mais sentido, e aí eu não estou aqui fazendo assim, previsões, isso aqui é um cenário que para mim, né, de forma modesta e humilde, fazem sentido, porque eu estou todo dia em grandes empresas de todos os segmentos do mundo inteiro, trabalhando e atuando para implementar as normas internacionais da ISO dos sistemas de gestão da inteligência artificial. Então eu estou vendo para onde o mundo está indo na prática. É o que tu enxerga no dia a dia. É o que eu estou enxergando. Lógico que é um recorte de uma amostra de cerca de 500 empresas que eu venho atuando nos últimos anos. Claro. Mas o que eu consigo... Lembrando que o Dr. Juan Pablo há 20 anos estuda inovação e inteligência artificial. Então, assim, ele
e enxergou o futuro lá atrás e foi estudar isso. Há Por 20 anos ninguém falava. Não, ou muito pouca gente falava, né? E aí, qual que é o ponto que eu tô enxergando nisso? Primeiro ponto, a IA já deixou de ser um assunto sobre produtividade. Produtividade já ficou, isso é uma agenda de 2025. E eficiência, né? Eficiência operacional, isso ok. Quem não entendeu isso até o ano passado e não está rodando isso em velocidade cruzeiro, olha, dificilmente vai conseguir acompanhar. A agenda produtividade, usar chatbot para gerar melhor produtividade e atendimento, essa agenda já ficou. As pessoas nem se dão conta que estão usando, né? É. Mas hoje todo mundo usa um chatbot e tudo é IA. É. E aí o que acontece? A gente, hoje, para mim, a questão mais operante é a soberania da IA. É como que a gente constrói isso aqui, ó. Poder com inteligência artificial. Tem uma frase do famoso filósofo Francis Bacon, que falava muito, né, que quem tem informação é quem tem poder. Só que essa afirmação ela era verdadeira até a chegada da inteligência artificial. Por quê? Porque hoje, se você usar inteligência artificial, qualquer um de vocês ou uma de vocês que estiver usando corretamente inteligência artificial pode ter o mesmo nível de conhecimento imediatamente que eu que fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ou seja, simplesmente quem tem informação tem poder não é mais uma verdade absoluta, porque a pessoa usando corretamente pode ter o mesmo nível de informação e de conhecimento. Então, e fora atrelado a questão hoje, né, das realidades paralelas, das fake news, que hoje, né, acabam contaminando o contexto. Então hoje a informação e o conhecimento estão acessíveis a todo mundo. A todo mundo. Então não é mais um valor de poder. Não é só como era antes. E aí, dentro desse contexto, eu fazendo essa modelagem de cenário, essa projeção de cenários, eu enxergo o seguinte. Como a soberania, para mim, ela hoje é uma questão muito mais relevante do que especificamente a produtividade da IA, porque isso já é default, né? É a forma como as empresas e os profissionais têm que começar a entender como eles vão sobreviver. Por quê? Olha, eu sempre digo, as pessoas, se quiserem ficar ricas ou ganhar dinheiro, têm 5 a 10 anos para isso. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente tem 3 atores que vão dominar o mercado, que é o dono ou a dona da empresa, as pessoas muito especialistas, que dentro das pessoas muito especialistas só tem 2 tipos. Ou é quem faz o seu trabalho melhor do que a IA, e esse tipo de gente vai ter cada vez menos, ou quem usando IA faz um trabalho melhor do que uma IA faria sozinho, e não tem uma terceira opção. Então, primeiro ator, o dono ou a dona, segundo ator, a pessoa muito especialista, e o terceiro ator são os robôs humanoides. O que vai acontecer? Não vai ter emprego para todo mundo. Ah, mas tem gente que diz que tem muitos empregos sendo criados. Sim. Agora eu não vou ter o número correto, mas a proporção é mais ou menos essa. Em 2025, cerca de 70 milhões de empregos acabaram em função da inteligência artificial, mas também cerca de 90 milhões de empregos foram criados a partir da inteligência artificial. O número não é bem esse, mas a relação é essa. Mas é maior. Mas é assim, o número de empregos criados em virtude da IA é maior do que o número de empregos que foram sucumbidos em virtude da IA. O problema é que não tem gente preparada para assumir essas novas funções da IA. E aí tem inclusive Se empregos criados não quer dizer empregos, vagas preenchidas. Exato. Então, porque ter acesso à informação, a toda a informação e todo o conhecimento do mundo, não garante que uma pessoa que não foi preparada para ter discernimento e para usar isso possa ocupar funções, por exemplo, de liderança. Exato. E aí tem uma questão que assim é bizarra. A gente está chegando em época de eleição, né? E assim, pesquisa eleitoral, assim, eu particularmente... Calma. Tem muita coisa antes da gente chegar à pesquisa aqui. Vamos lá. Tu falou ontem na palestra, né, aqui no Cidade da Advocacia, que é um assunto já recorrente, né, que se fala há muito tempo, sobre uma renda
universal, Isso. né, para todo mundo. E ontem tu trouxe uma novidade, pelo menos para mim, né, que essa renda universal, ela será transformada em token e será de um uso a cada 30 dias. Então, para mim, foi uma novidade sobre isso. Renda universal eu já tinha ouvido falar e acho que em algum momento a gente vai ter que ter mesmo, né? Porque não vai ter emprego para todo mundo. Como é que as pessoas sobrevivem nesse corte aqui do Poder RS? A grande crítica ao que tu disse foi isso, as pessoas falando, tá, mas e aí se só tem dono da empresa, os grandes especialistas e os robôs, o que os outros vão fazer? Ou seja, a grande maioria. E quem que vai comprar o produto dessas empresas se não tem dinheiro? Então, gostaria que tu falasse um pouco sobre esse assunto. Exato, que é o que eu ia comentar ali sobre as pesquisas, que hoje, para a gente entender isso, é relativamente simples. Ou seja, em vez da gente chegar lá, por exemplo, para entender e eu poder responder de forma categórica essa tua pergunta. Tá, então tu quer falar sobre pesquisas antes. Não, o que eu quero falar é que a gente hoje simplesmente usar as técnicas de estatística conhecidas, como por exemplo em pesquisa eleitoral, que depois a gente pode aprofundar sobre isso, é muito frágil. Então, a gente tem ferramentas hoje como, por exemplo, o Mirofiche, que a gente simula pesquisas com a quantidade de pessoas exata que a gente quer, ou inclusive a quantidade total populacional de uma determinada região para prever os cenários. Hoje eu consigo acertar no olho do mosquito um resultado de uma pesquisa eleitoral. Por quê? Porque eu uso IA para me ajudar a fazer isso de uma maneira muito mais assertiva e com acurácia do que ir na rua entrevistando pessoas. Sim, que é o modelo antigo. Que é o modelo antigo. Né? E é uma pequena parcela estatística lá da população. Com o IA tu consegue pegar muito maior, muito mais gente. E tem técnicas para fazer isso. E tudo isso... Mas como é que tu descobre... Vamos falar das pesquisas agora, então, porque acho que é um tema importante. A gente volta ali, só porque eu quero conectar com a tua pergunta dos empregos. E aí, fazendo isso, a gente consegue perceber... por exemplo, eu fiz uma pesquisa usando o Mirofiche e outras técnicas, fazer uma amostra de 50 mil pessoas. Quanto tempo levaria para analisar 50 mil pessoas no Brasil e quanto custaria? Eu fiz isso muito rápido, usando IA de maneira correta. E era uma pesquisa eleitoral? Não, era uma pesquisa para identificar como é o entendimento das pessoas em relação ao seu futuro e o futuro do trabalho com IA no Brasil. Então tem todo um recorte por estado, enfim. E o resumo dessa pesquisa que a IA fez para mim, basicamente é o seguinte: a grande maioria das pessoas do Brasil, mais de 70%, tem a consciência de que não estão preparadas para o que vem pela frente e 64% das pessoas têm claramente o entendimento de que não consegue aprender e que está muito preocupada em se retreinar em relação à inteligência artificial e estão depositando todas as suas fichas em algum tipo de legislação para proteger os empregos. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. Não vai. A não ser quem tem uma bolinha vermelha aqui, né? Uhum. E aí, ou quem acredita em Papai Noel, enfim, quem acredita em Terra plana, quem acredita que o homem não foi para a Lua, né? Essa turma, tudo bem, eu respeito e tá tudo certo. Aí a questão é a seguinte: a gente olhando para isso, a gente fica claro que nós temos um cenário, aí tem muito mais coisas para falar sobre isso, mas é que a gente tem um horizonte de 5 a 10 anos para gerar riqueza. Uhum. Porque se você não for dono ou não for uma pessoa muito especialista, você vai ter que ficar refém de uma renda universal. Por quê? Se não tiver emprego para todo mundo, como é que vai girar a economia? Isso. Então, o que acontece? Depender de previdência, esquece, né? Então, as empresas vão montar um fundo soberano, que é basicamente como se fosse um orçamento de marketing. Hoje você tem um orçamento de marketing para investir em televisão, para investir em rádio, internet, seja o que for, em mídia exterior. As empresas elas vão ter um orçamento, algo equivalente a um orçamento de marketing para dar dinheiro para você, para fazer com que as pessoas elas automaticamente
elas tenham esse dinheiro para consumir. Inclusive... As empresas vão fazer isso, não os governos? Não, as empresas vão fazer isso. Por que elas vão fazer? Porque elas precisam dar dinheiro para os próprios consumidores consumir delas. É um conceito de cashback. Então, em vez de você fazer um anúncio em rádio, um anúncio em TV, que você vai lá e dá o dinheiro para a pessoa consumir de você. É um conceito de cashback mais avançado. Eu vou perder os meus apoiadores aqui, minha publicidade, é Tu isso? vai ter que pensar uma outra forma de fazer isso. E aí, quem é que vai te ajudar nisso? A IA. Coloca esse cenário, coloca todos os teus poderes, teus superpoderes, teus soft, teus hard, teus human skills e pede para ela te ajudar a construir um plano de soberania da IA para o Orestes, para o Poder RS. E aí, o que acontece? Tem um estudo que foi feito pelos ex-cofundadores da OpenAI, que foi a mesma turma que fez o estudo AI 2027, que fala da evolução da inteligência artificial shallow ou narrow, ou IA... que a gente chama hoje a IA rasa, né? Que a gente está hoje, e em 2027 a gente deve evoluir para a AGI, que é a inteligência artificial geral, que é um outro raciocínio de IA, que não tem nada a ver com IA generativa que o mundo conhece. E essa turma recém lançou um estudo que é o AI 2040. E lá eles mostram como em 2040 as pessoas vão ganhar em média cerca de $1 milhão por ano desta renda universal. Ou seja... As pessoas quem? Os americanos? Não, as pessoas do mundo. Do mundo. Desse fundo soberano vão ganhar, em média, cerca de $1 milhão por ano. Ou seja, qual que é o raciocínio que está sendo desenhado? Em 2040. Até 2040. Está resolvido o meu Poder RS, então. Até 2040. Só que qual é o ponto? Você vai receber um token que expira em 30 dias. Ou seja, para que isso? Para estimular você a consumir naquele mês. E tudo. Qual o problema disso? Não guarda dinheiro. Não guarda dinheiro. Não tem como fazer riqueza. Então vai ter gente que vai estar tranquilo. Beleza, eu ganho $1 milhão por ano, eu faço tudo o que eu quero, eu vivo bem e beleza. Tem gente que não quer isso para si, né? Então a gente tem aquela questão assim, tá, eu vou ganhar uma segurança financeira, mas eu tô trocando pelo quê? Essa segurança financeira. Tô trocando a minha liberdade. Né? Então é essa discussão, e por isso que eu venho falando muito em filosofia e antropologia associada à inteligência artificial daqui para frente. Então eu recomendo, assim... Que o mundo está caminhando, então, para ser cada vez mais consumista. Cada vez mais consumista. Mas isso não é novidade para ninguém, né? Então aí é por isso que vem a ISO 42001, que é a ISO dos sistemas de gestão da IA. Para quê? Porque se o mundo caminha para ser cada vez mais consumista, a gente precisa botar guarda-rails nisso. Porque a gente vai precisar de 5 planetas Terra para dar conta de tudo, né, toda a matéria-prima que precisa para o mundo do jeito que a gente está indo. E a gente não tem 5 planetas Terra. Então, a ISO 42001 vem nesse sentido, porque um dos requisitos é como você trabalha hoje a questão de sustentabilidade, como você trabalha a questão de energias renováveis, para você não simplesmente usar os recursos naturais do mundo. É como você preservar o uso, né, de energia, de consumo de água, dos data centers e por aí vai. Então, por isso a importância hoje das empresas terem a ISO 42001. Não é simplesmente como marketing ou simplesmente um seguro. Não, é você estar contribuindo para a manutenção e para a preservação do planeta e o uso responsável da tecnologia. E também para criar soberania. Lógico. Né? Para ter tudo rodando num sistema próprio, num banco de dados próprio e seguro. No final do dia, eu costumo fazer a analogia da inteligência artificial hoje como energia nuclear. Né? Ou seja, quem domina a energia nuclear é quem tem poder hoje. Né? Quem dominar corretamente, né, o que os novos conceitos de IA que estão vindo de soberania da IA é quem passará a ter poder. Esse papo tá muito bom, tem muita novidade. Nós vamos fazer um break aqui. Enquanto eu tenho publicidade e apoiadores aqui no Poder RS, não estou vivendo de uma renda universal, então vou chamar eles aqui, a gente volta e eu vou apertar o Dr. Juan Pablo Boer agora. Ele fica falando dessas coisas aqui,
lá no mundo dele, em Florianópolis, nós aqui no Instituto Caldeira, em Santo Ângelo, que eu tive agora há pouco, será que isso vai chegar nesse prazo de 5, 10 anos lá em Santo Ângelo, em Dom Pedrito, em Bagé, em Livramento? Dr. Juan Pablo Boeira vai responder isso logo depois aqui dos nossos apoiadores. Não vai embora, nem acelera aí no YouTube. Fica e acompanha as mensagens, tá bom, pessoal? Já voltamos. A Union Destilaria, empresa fundada em 1948 na Serra Gaúcha e que atua há mais de 50 anos na atividade de destilação de uísque, está aberta à visitação no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agende a sua visita. Você vai se surpreender com a estrutura e beleza do lugar. Terá a oportunidade de conhecer o processo, a grandeza e a singularidade dos destiladores de cobre, o segredo dos barris e o efeito do tempo para o envelhecimento do destilado. É uma experiência única no Brasil e que desperta os sentidos e que revela a essência e personalidade do Whisky Union. Muito mais é estar na companhia das suas pessoas preferidas. Muito mais é curtir um final de semana na praia com a família. Muito mais é dividir um drink com o amor da sua vida. Muito mais é harmonizar com um bom vinho a receita passado de avô para neta. É comemorar com uma espumante tudo que tiver valor para você. Muito mais abraça os melhores momentos da nossa vida, tanto os grandiosos quanto aqueles que na maioria das vezes moram nos detalhes. Muito mais é viver para celebrar cada momento único. E Fante tem muito mais. A justiça não é estática. Ela responde ao tempo. E quando milhares de advogadas e advogados se encontram, esse movimento emerge. Ganha vozes que somam, ideias que expandem e conexões que mudam trajetórias. O maior evento jurídico já realizado por uma OAB estadual em toda a história, com a força de uma construção coletiva que chega à sua 5ª edição, mais potente do que nunca. Porque o futuro da advocacia não acontece por acaso. Ele irrompe aqui. De 4 a 8 de agosto, no Cais Embarcadero. Cidade da Advocacia. Aqui se faz direito. Voltamos com o Poder RS Inovação, hoje recebendo o Dr. Juan Pablo Boeira, ele que é doutor em inovação e pós-doutor em inteligência artificial, entre tantos outros requisitos, é lá do Innovation Center em Florianópolis e atende às boas práticas já no Brasil inteiro. Quero começar por aqui, tem tanto assunto, vou acelerar aqui um pouquinho para a gente ir no segundo bloco aqui, super quente com o Dr. Juan Pablo. Fui para Santo Ângelo esses dias e, assim, é uma cidade que parou no tempo, né? O que cresce em Santo Ângelo, o que abre em Santo Ângelo são farmácias, né? Uma cidade lá com 80 mil habitantes tem 38 farmácias, né? As principais esquinas da cidade foram tomadas por farmácias, como Porto Alegre também, acho que boa parte das cidades. Só que eu olho para Santo Ângelo, poderia ser qualquer cidade do interior do Rio Grande do Sul, tá? Desse tamanho aí, até 100 mil habitantes. Eu não enxergo esse avanço todo da IA e concordo com a tua visão, acho que em empresas de tecnologia ou de comunicação, enfim, a gente vai ter isso mesmo. Agora, será que lá em Santo Ângelo, para usar a minha cidade, né, como exemplo, isso vai chegar em 5, 10 anos, em uma década? Né? Será que as lavanderias vão ser dessa forma? Os bares, os restaurantes? Como é que essa vida em Santo Ângelo vai ser a mesma aqui de Porto Alegre, de São Paulo, de Tóquio, de Nova York? Olha, eu tive o ano passado em Santa Rosa, eu cheguei por Santo Ângelo
para palestrar num evento maravilhoso da ACISAP. E eu, assim, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, com o nível, né, de maturidade tecnológica dos empresários que participaram desse evento da CISAP. Inclusive o Cássio Feltz, lá, que é o presidente da CISAP, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele levou um monte de palestrantes, como o Luiz Candreva, que é amigão meu, e é um cara incrível. Eu não consigo ver fronteiras em tudo que vai estar acontecendo no mundo. Não consigo ver fronteiras. A gente vê coisas maravilhosas acontecendo em lugares remotos no mundo inteiro. Por quê? Porque não tem mais barreira hoje com a internet, enfim, com a inteligência artificial. Então tudo depende de quem tem a informação. Quem está nos ouvindo aqui está tendo o privilégio de ter informação antecipado. O que cabe a cada um, ou cada empresário ou empresária fazer? Entender como isso vai impactar no seu negócio e minimamente se planejar. Vai ter, infelizmente, a maioria das pessoas que está nos ouvindo aqui não vai acreditar no que eu estou falando. Tá tudo certo. Só depois não pode reclamar, não vai chorar. Porque, pô, mas eu ouvi isso que o Juan falou. E lógico, eu posso estar falando bobagem aqui, eu posso estar falando coisas que não vão acontecer. Mas, se acontecer o que eu estou falando, ou ser mais profundo do que eu estou falando, e você já viu aqui e não tomou atitude, depois você não pode reclamar. E o problema agora, né? O problema não, a realidade é que é tudo muito rápido. Né? Eu gostaria que tu falasse um pouco dessa evolução dos modelos atuais, então, de inteligência artificial, né? Porque eles demoravam antes uma atualização lá 2, 3 anos, agora a gente está vendo 4 meses, agora já diminuiu, já está em 2 meses. Então, assim, toda essa evolução que a gente enxerga que vai acontecer lá no futuro, esse futuro está cada vez mais rápido se aproximando do presente. O que acontece, assim, a gente primeiro precisa entender que quando a gente fala, né, esse assunto que a gente está falando, a gente precisa ter o seguinte conceito: seguro. Ninguém contrata um seguro querendo usar o seguro. Mas você contrata um seguro que, em caso de algum problema, de algum sinistro, você esteja minimamente resguardado. A informação sobre modelagem de cenários futuros e entender as possibilidades é como se fosse um seguro. À medida que você está tendo informação do que pode vir a acontecer, assim como se você está numa cidade, tem um carro com um trânsito complicado e pode ter um acidente de carro, e você por isso faz um seguro, é a mesma coisa. A gente está dizendo aqui o que pode acontecer. E outra, Orés, já existe uma agenda planejada para tudo o que está acontecendo. Claro. Quem segue o que a Palantir Technologies faz, a Lockheed Martin, principalmente a divisão Skunk Works, o Northrop, enfim, tem uma série de empresas que já estão, elas não estão em 2026, elas já estão 20 ou 30 anos na frente. Então já existe essa agenda. Já programaram tudo já tá que será claro, lançado. Já está claro. Aliás, as coisas já estão lançadas. A AGI já existe. E não é com IA generativa. Esse boom da IA generativa, que o mundo acha que só existe, ele tá com os dias contados. A evolução para a AGI é em outro raciocínio. Então, só tudo isso para a gente entender o seguinte. Vamos pegar os modelos fundacionais que a gente tem hoje, como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, os mais, né, o DeepSeek, o Queen, Kimi, todos esses modelos, eles levam em torno aí de 4 a 6 meses, alguns 2 meses para evoluírem. Quando a gente evoluir para a AGI, o foco desses modelos vai ser em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. O que isso significa? Que o modelo que leva hoje de 4 a 6 meses, até 2 meses para evoluir, quando a gente evoluir para a AGI, onde o foco deles vai ser pesquisa, desenvolvimento, P&D, a evolução vai ser a cada 4 dias. 4 dias. Isso significa que a estratégia que a gente vai ter que fazer empresarialmente e o planejamento tecnológico, ele muda radicalmente. É por isso que eu venho falando muito atualmente que se você é uma empresa de software, toma cuidado, porque os teus dias podem estar contados. Porque software, qualquer um pode desenvolver hoje. Qualquer pessoa pode desenvolver, principalmente... Vamos pegar o seguinte exemplo. Se a gente voltar 10 anos atrás, né, ou voltar 10 anos, né, 10 anos atrás, né, é redundante. Vamos voltar 10 anos. Para construir
um site, uma software house, levava, sei lá, 6 meses e cobraria aí pelo menos 100 mil reais. Hoje uma criança de 8 anos faz em 5 minutos usando um vibe coding de graça, né? Quando a gente migrar para AGI, qualquer pessoa de 8 anos, minimamente com 2 neurônios, não precisa ter mais do que 2 neurônios, vai usar Deep Web, né, ou Dark Web, para hackear qualquer empresa. Com voz. Com voz, seja o que for. Então, a gente precisa O hoje... Davi vai fazer com 2 anos, tá? Porque ele tem 8 meses, já tá caminhando Então, e tá com 8 dentes na boca. É um Então. negócio maluco. então, o ponto é que a gente precisa olhar para o que vai acontecer com o mundo e se preparar em relação a isso. Porque hoje as empresas... qual é o movimento e qual é um sinal que eu estou vendo? As empresas de software que quiserem ter vantagem competitiva vão precisar ter hardwares atrelado. Porque se tu tem só software, tu muda de modelo. É que nem, eu tô usando o ChatGPT, amanhã vem um Claude melhor, vou usar o Claude. Amanhã veio um outro, um Queen melhor, vou usar o Queen. Software, sistema, SaaS, o que tem melhor eu vou migrar. Claro. Agora, se tu tem Eu um tive hardware... só um parênteses aqui, eu tive num evento em Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú, aqui do Sincodiv Santa Catarina com o Sincodiv Rio Grande do Sul. É um sindicato que reúne as concessionárias. E lá tinham 20 expositores, 18 eram de sistemas de atendimento, de SaaS, especialistas em setor automotivo. E aí eu comecei a conversar com eles, você sabe que vocês têm 6 meses, né, para ganhar dinheiro com isso aqui. Não, por quê? Porque em 6 meses, qualquer vendedor, né, qualquer dono de concessionária, ele vai fazer isso. Clona o sistema deles. Vai clonar o sistema, vai desenvolver um novo. Ou até melhor. Com as suas informações e tal, vai ser muito fácil. E aí, assim, 2 ficaram muito impactados, assim, como assim? Eu acabei de lançar meu negócio, pois é, né? 6 meses, 1 ano ou 3. Porque a gente não sabe o que está ali, mas cada vez vai ser mais fácil de fazer isso. Inclusive, todos os livros de soberania da IA falam sobre isso. Você Claro. não ficar dependente de tecnologias de terceiro. Dos outros, né? Construa a sua própria tecnologia, que isso é soberania da IA. E aí, dentro desse contexto, por exemplo, a própria OpenAI, por que eles lançaram agora o tecladinho lá, o Micro? Isso. Por quê? Para uso de do Codex. Por quê? Porque eles estão atrelando... Pô, tu tem um hardware que te ajuda. Por que os Smart Rings, né, como esse aqui, né, você não troca um Smart Ring todo dia como troca um SaaS, ou um sistema, ou uma IA. Né? A gente está vendo vários exemplos em relação a isso de hardwares. As empresas... Os óculos. Agora todo mundo está lançando o seu óculos. Exato. Ou seja, a gente tá vendo claros indícios de que, especificamente, as empresas de tecnologia que já se deram conta do raciocínio de soberania da IA estão usando o hardware para construir mais vantagem competitiva. E porque está desenhado, né, Dr. Juan Pablo? Está desenhado. Quem lê os documentos lá, quem acompanha os cenários, vê para onde está indo. Exato. Isso tá, mas, de novo, sendo chato, lá no interiorzão, né, toda empresa vai ser impactada da mesma forma ou não? E aí eu começo a pensar, né, aí o chatbot, né, que pouca gente usava, depois muita gente usava, e agora todo mundo está usando com IA, não importa de que forma, mas é tudo IA. E as pessoas não se dão conta que é quase como a internet, né? Virou um novo browser. Tu contrata lá um sistema, assim, mas aquele sistema com IA e o outro, todos são, né? Então não importa, as pessoas já não estão se dando conta. Isso vai chegar no restaurante de Santo Ângelo, né? Na empresa lá que vende na ferragem. Olha, se vai chegar ou não, eu não tenho como dizer. Agora, que pode chegar para qualquer um. Assim como toda tecnologia, a diferença entre o bom uso ou o mau uso, ou entre o bem e o mal, é como cada um usa. Não existe absolutamente nenhuma barreira para um restaurante, seja em Santo Ângelo, seja Giruá, seja Entre Juiz, né? Ou seja, a tecnologia está disponível para todos. E no momento que um usa, deu, né? Deu. Rompeu. Por exemplo, robôs, né? Tu tem um robô lá, dois que custaram alguma grana considerável. Certamente daqui 2, 3, 5 ou 10 anos, custa muito menos. Vai ser como um celular. Então, o que hoje é para poucas pessoas, como o celular já foi também, ele vai ser para muitas pessoas cada vez mais. Exato. E aí a gente fala muito isso, que um robô hoje, assim, um robô
médio, né? O próprio Optimus da Tesla, em torno de... Não está disponível para todo mundo ainda, mas ele custa em torno de 100 mil reais, vamos arredondar. Cara, vamos fazer o seguinte raciocínio. Um robô custa 100 mil reais. Quanto custa um trabalhador de indústria, né? Um funcionário de indústria? Vamos pegar aí, custo anual, cerca de 48 mil reais ano. Vamos botar com encargos, impostos, vai a 78, 80 mil reais ano. Só que, o que acontece? Um robô trabalha 24 horas por dia. Inclusive, ontem eu postei nas minhas redes sociais um robô que se auto-recarrega. Ele tira a bateria, bota para carregar e pega outra. Na palestra eu mostrei ontem também, lá na cidade da advocacia. Então, um robô trabalha 3 turnos, 24 horas, com uma produtividade 6 vezes maior. Não reclama, trabalha sábado, domingo, não pede férias, não bota na justiça. Então, assim, é covardia o que vem pela frente. Então, o mundo tá posto. É só não ver quem não quer. Claro, e não dá para ficar pensando que o futuro tá longe, né? Porque hoje ele é inacessível. Tudo foi inacessível. Os carros elétricos, né? O Rio Grande do Sul aqui é referência. Aqui vende mais carro elétrico do que carro a combustão. Já agora, né? O primeiro estado que está acontecendo isso no Brasil. Isso há 2 anos ninguém imaginaria isso. Quem falasse isso ia chamado de louco. Mas é que tudo isso, por exemplo, a gente tem que entender... Por que a gente está falando tudo isso? Para não acontecer com a sua empresa o que aconteceu com a Chegg. O que era a Chegg? A Chegg era uma empresa de educação que ajudava os alunos com todo tipo de tarefa acadêmica, resumo de livros, tudo. A Chegg chegou a valer 25 bilhões de dólares. O que aconteceu? Veio o ChatGPT, o que o ChatGPT faz é exatamente o que a Chegg fazia, só que faz melhor, mais rápido e de graça. Resultado, em 60 dias, uma empresa que chegou a valer 25 bilhões de dólares quebrou em 60 dias. Ou seja, a empresa de Santo Ângelo que não olhar para isso, ou qualquer empresa do planeta que não olhar para o que vem pela frente, porque a gente está falando aqui, e outras coisas, pode ser impactado e acontecer exatamente o que aconteceu com a Chegg. Vamos lá para um exemplo prático, né? Clínicas odontológicas, dentistas. Daqui a pouco aparece, na China a gente já tem hospitais só com robôs, né? Com médicos robôs. A gente pode ter lá um robô dentista incrível, que vai ser muito caro agora, e daqui 5 anos vai ser muito barato. E acaba com todos os dentistas do mundo. E aí? Eu vou te dar um exemplo prático. A CES, né, Las Vegas, para mim hoje é o melhor evento de inovação e tecnologia do mundo. Assim como o evento da NVIDIA também que acontece em Las Vegas. E lá, numa das palestras, o pessoal falou do fim das farmácias de rua. Olha só. E aí eu morri de rir, né? Porque o que a gente mais vê é uma farmácia. Assim, a gente em 4 esquinas tem 4 farmácias diferentes. E às vezes da mesma marca. Às vezes da mesma marca. E aí eles mostraram lá o Robomart, que é uma farmácia ambulante num carro autônomo que já roda em Los Angeles, que basicamente é como um Uber de farmácia. Você tem um aplicativo, chama a farmácia em casa, vem um carro autônomo, você acompanha ali pelo GPS. Quando chegar, você pelo aplicativo desbloqueia esta farmácia aqui dentro de um carro autônomo, sem ninguém dirigir. Abre a porta, você vai lá, pega os medicamentos, tudo que pegou, como funciona numa Amazon Go, desconta do seu cartão, você termina, encerra, fecha e vai embora. E aí começa a mostrar as mudanças de paradigma que vem pela frente. Alô, São João, ó, vão ter que liberar as nossas esquinas das nossas cidades aí em pouco tempo. Vai chegar, não adianta. Vamos lá, pesquisa eleitoral, a gente está num ano eleitoral. Então, o senhor vai me dizer que pesquisa eleitoral a gente pode fazer com IA com um número ilimitado de pessoas. Eu poderia, por exemplo, fazer com toda a população do Rio Grande do Sul? Pode simular, né? Que você fará uma pesquisa com toda a população do Rio. Sim, é uma simulação e eu não consigo registrar e publicar isso, por exemplo. Não, o que você pode fazer é fazer, né, dentro do conceito de Swarm Intelligence que a gente falou, é usar a inteligência artificial, ferramentas adequadas, que não é ChatGPT, não é Gemini, não é Claude, não é com isso que faz. Isso é o jardim de infância que faz. Sim. São ferramentas especializadas
onde a gente simula Quais são os múltiplos... nomes dessas ferramentas? Para bugar a cabeça das pessoas. A mais simples, assim, que não exige muito conhecimento, é a Mirofish. Tá. Mas não se faz só com ela. Né? Não. A gente faz simulação de múltiplos mundos paralelos e aí, com isso, a gente usa técnicas, né, para a gente entender as convergências e gerar os cenários. Agora, vamos lá, vamos entrar um pouco no detalhe, porque eu acho que isso é didático para as pessoas, né? Como é que se faz uma pesquisa, então, ou uma simulação de cenário, melhor dizendo, como é que capta a opinião das pessoas, sem contatar elas? Bom, basicamente é o que a gente faz. Aí você pode usar uma rede social, né, para montar a instrução inicial. Uma rede social não, desculpa. Uma IA, um modelo fundacional para montar a instrução inicial. Então você pode ir no ChatGPT, você pode ir no Gemini, no Claude, no Grok, no DeepSeek, no Queen, no Kimi, seja onde for, né? Aí você vai lá e diz, eu quero fazer uma simulação de múltiplos mundos paralelos, quero fazer uma modelagem de cenários futuros para fazer uma análise de intenção eleitoral, para pesquisa agora, para as eleições para governador do Rio Grande do Sul. E aí você bota todos os parâmetros e ele vai gerar uma instrução. Com aquela instrução, aí você vai analisar, que aí esse é o meu trabalho, eu não vou contar toda, né, toda a história, e aí com isso você vai usar nessas ferramentas para gerar os cenários. E aí você vai olhando para aquilo ali, aí por isso precisa, né, do entendimento técnico, e vai vendo, e vai corrigindo, né, os seus parâmetros, e aí com isso, com os cenários gerados, desses múltiplos mundos paralelos, você consegue ter uma fotografia que eu costumo dizer que a gente acerta no olho do mosquito, o que vai acontecer. Porque tu tá pegando, na verdade, Juan, não uma pesquisa eleitoral tradicional, o Orestes liga pro Juan e pergunta em quem que ele vai votar. E o Juan lá pode falar a verdade ou simular, né? Dizer, não vou entregar, né? Vou falar outra coisa, enfim. Nessa simulação, né, de mundos paralelos pela IA, tu pega o que as pessoas estão falando de verdade nas redes sociais, por exemplo, em todas elas. Não tem muito, né, o que camuflar, o que falar, inventar. Tu tá pegando a realidade. Por isso que ela acerta no olho do mosquito. É por isso que há um ano atrás, a gente conversou aqui, logo depois, há 2 anos, logo depois das enchentes de 2024, e tu disse que o cenário iria se repetir em 12, 24 meses depois. E agora esse ano a gente está vendo esses alertas, todo mundo apavorado, que ainda pode vir, né? O El Niño ainda para o mês de setembro é o que está previsto para ele ser mais forte. Por quê? Porque tu viu lá nessa projeção de cenários futuros? Sim, 8 meses antes de acontecer a enchente de 2024, a gente gerou um relatório onde a gente apontou claramente tudo o que iria acontecer e foi disponibilizado isso. Para todos os governos. Então, assim, não existe, já está posto, está claro. Quando a gente faz essa modelagem de cenários futuros, é muito simples. Eu tenho 6 livros publicados falando sobre isso, de como fazer essa modelagem de cenários futuros. O que eu faço hoje é usar IA, que me faz com muito mais velocidade e com muito mais acurácia. Claro. Então, assim, agora... A gente pode ter um evento, então, igual de 2024 aqui, uma enchente daquela, este ano, por exemplo, ou no ano que vem? Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, não é que pode, teremos. Teremos. E será pior, infelizmente. Né? Por uma questão muito simples. Este ano? Pelo que eu rodei, lógico, eu não fui muito a fundo, né? Mas pelo que eu rodei, quando veio os primeiros alarmes lá do El Niño, não aponta para esse ano. Não significa que não possa acontecer esse ano, mas não aponta para esse ano. Mas a questão é muito simples. A gente tem o El Niño, que está vindo lá, né, dos Andes, né? E aí ele se encontra com Laninha, né, que é ali no Paraná, no norte do Paraná. Então a gente tem as formações sendo geradas, né, no sul aqui do hemisfério sul, e aí ele fica bloqueado ali com o fenômeno Laninha, né? E ali ele bate e não deixa se dissipar. Em paralelo, a gente tem o aumento da temperatura do Oceano Atlântico, que por consequência faz evaporar mais água. E no final do dia,
gerar mais nuvens. Eu tô indo de uma maneira muito simplificada e não técnica para claro. todo mundo entender. Então imagina o seguinte, a gente tem a incidência de chuvas e de nuvens carregadas, né, que tudo tem nome técnico para isso, mas eu estou sendo mais simples, estou simplificando para o entendimento. Então vem as nuvens mais carregadas da Argentina, do Uruguai, do Chile, e param aqui em cima de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vem nuvens mais carregadas, ou nuvens que estão sendo geradas mais no Oceano Atlântico em função do aumento da temperatura do Oceano Atlântico. E se os ventos trouxerem para ela se encontrar aqui em cima do Rio Grande do Sul, que são as correntes, agregado ao fato da gente ter, dependendo da lua, dependendo de como é que estiverem as correntes, que em vez da água sair da Lagoa dos Patos para o mar, a água estiver entrando e não deixar sair, como aconteceu em 2024, a gente tem a tempestade perfeita. E cada vez, com o aquecimento global, cada vez mais a gente vai ter geração de nuvens e de tempestades mais A fortes. gente vai ter repetição desse cenário. A gente começa a ter mais incidência desse cenário. E se acontecer muita repetição, ou seja, a tendência é que isso ocorra cada vez mais forte. Então, infelizmente, esse é o cenário que nós temos. É por isso que tem que agir, por isso que tem que prevenir, né? Tem que fazer as obras necessárias aqui, né, no Rio Grande do Sul, e especialmente na região metropolitana e na região dos vales. Vamos lá, pesquisa eleitoral. Tu rodou certamente alguns cenários aqui, né? Em nível nacional. A gente está vendo uma candidatura aí emergir ali da onde ninguém enxerga. Muito parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro lá atrás. Só que o Bolsonaro, ele era um fenômeno que a gente enxergava por onde ele andava. Ele ia pelo interior do Brasil, chegava em Santo Ângelo e tinha uma multidão recebendo aquele capitão. Que ninguém, né, deputado, capitão, ninguém sabia direito, mas assim, tinha muita gente lá recebendo. Com o Renan Santos não acontece muito isso. Ele não é recebido por multidões aonde ele vai, né? Muitas vezes passa despercebido. Mas na rede social tá surgindo, o nome dele é cada vez mais falado. Tem pesquisas eleitorais no método tradicional que já estão captando esses números dele, né, que cresce a cada semana. Não sei se tu já rodou um modelo aí de eleição nacional, mas esse fenômeno, que é o fenômeno da internet virtual, não é nas ruas, essa é a grande diferença para o Bolsonaro. Ele realmente está forte, ele vai surpreender, ele tem chance de surpreender? Olha, existem muitas formas, né, de fazer essas análises, né? A gente é muito cedo para dizer se ele vai surpreender. Mas hoje? Não, hoje a gente vê um crescimento dele que tá acontecendo, e se a gente rodar esses modelos, a gente consegue ter uma ideia, né, seja do Renan Santos ou qualquer outro, né, candidato ou candidata, a gente consegue ter uma ideia, lógico. Mas imagino que ele apareça com mais força, inclusive, do que está aparecendo nas pesquisas tradicionais, que ouvem 2.000 pessoas no Brasil inteiro. Exato. Então, se essas pesquisas estão captando isso, imagina um modelo que roda... Tu roda com quantas pessoas isso? Com quantas eu quiser. Tá, mas tu já rodou algum? Já rodei, eu rodei um modelo com 50 mil pessoas. Com 50 mil, olha a diferença. Tá. Eu rodei um modelo com 50 mil pessoas. E aí ele aparece ali? Aparece. Com essa força. Aparece, mas assim, o que a gente tem que entender é que existem vários outros fatores que podem vir à tona na mídia hoje e que pode mudar radicalmente. Cada dia é um dia. Cada dia. Então, continua sendo um retrato do momento. É uma fotografia específica daquele momento, porque a IA, ela vai olhar, ela vai mapear de uma maneira absurdamente abrangente o comportamento das pessoas. Seja com o que elas falam, seja onde ela clica, que ela gosta, o que ela compartilha, enfim. Então, porque inclusive a gente pode entender que muitas vezes as pessoas, elas não dizem numa pesquisa eleitoral 100% o seu pensamento. Claro que não. Então, quando a gente roda esses modelos usando inteligência artificial, ali não tem mentira. Porque ele pode, por um lado, pegar uma coisa que a pessoa ela falou, mas ela fala uma coisa e depois ela curte outra. Claro. A gente começa a entender a verdade, onde é que nós que cuidamos e somos pessoas públicas e não devemos, né, manifestar uma opinião política para esse ou para aquele lado. Eu olho, não comento nada, de vez em quando dou uma curtida. Não me aguento,
né? E acho que isso é muito humano. Então, assim, quando tu roda o modelo de IA, não vai pegar o que eu estou pensando, não tem comentário meu em nada, mas vai pegar umas curtidas aleatórias ali que exprimem muito o que eu estou pensando agora. Olha, o que eu posso dizer, claramente, porque isso está nas minhas redes sociais, é só olhar, rodando essa minha metodologia, que eu criei lá em 2012 no mestrado, Era uma teoria, agora virou prática. da teoria, eu rodava ela basicamente na mão, fazendo os cálculos na mão. Depois eu botei no doutorado, eu criei um sistema com inteligência artificial. E no pós-doutorado eu aprimorei isso e hoje eu estou aprimorando todo dia. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: qualquer pessoa pode entrar nas minhas redes sociais e ver que eu falei 2 anos antes que o Bolsonaro seria presidente do Brasil. Isso não significa que eu seja a favor do Bolsonaro ou contra, não tem nada a ver. É tecnicamente falando, tá lá, nas minhas redes sociais. Ó, por incrível que pareça, podem anotar. Bolsonaro será o próximo presidente do Brasil. E 8 meses antes das 26 de 2024, falou no Poder RS, no teu comentário, e tá nas tuas redes também, que a gente teria um grande evento climático. Tivemos. Ninguém deu bola. Exato. Assim como eu já errei também. Né? Claro. Eu já errei também. Eu falei de outras questões também que apontavam e eu errei. Agora, de novo. Fez previsão para a Copa do Mundo? Não. Não? Não. A minha previsão, na verdade, eu tinha uma previsão pessoal que, infelizmente, eu tava enxergando que o Brasil não iria longe. Isso não precisava Mas rodar isso nenhum modelo de IA. Exato, né? E para essas eleições, qual é a tua previsão baseado no cenário de hoje? Falta muito tempo ainda, né? Baseado, mas depende qual, né? Porque eu analiso de vários estados, né? Não, o nacional. O nacional, hoje a gente vai ter algumas surpresas interessantes que vem pela frente aí. Tá. Vai começar a aparecer logo aí. Vai começar aparecendo. Vai. Tá. E Santa Catarina? Lá tu rodou um modelo. Lá eu rodei. Lá a gente tem um cenário bem interessante que, se não for decidido no primeiro turno... Pode ter surpresa no segundo. Pode ter surpresa no segundo. Rodou um modelo no Rio Grande do Sul? Não rodei. Vamos rodar? Podemos rodar. Vamos rodar. O bom do site agora é o seguinte: eu publico a matéria e não deixo ela pública, mas ela fica guardada com a data e a hora que eu postei ela. Fica no banco de dados. E aí depois a gente pode revelar o resultado dela. A questão é o seguinte: é possível a gente saber com antecedência e com uma antecedência razoável quem ganhará as eleições. Olha só. Claro, aqui o resultado do primeiro turno, né? Exato. Não rodou nenhum sistema no Rio Grande do Sul? Não rodei. Então tá, vamos rodar aqui e vamos colocar lá no banco de dados do Poder RS, tá? E depois nós vamos comparar com o resultado. Mas imagina, é muita diferença, né? São muitas pessoas se manifestando a sua opinião num lugar que a IA busca. Não tem como dar errado. E a questão é que a gente pode ir fazendo, inclusive, né, análise. Ó, em agosto, essa é a fotografia. Na primeira quinzena de agosto é essa fotografia, na segunda quinzena de agosto é essa fotografia. Não, e tem que ser, porque o cenário vai mudar, isso é óbvio, isso não precisa de IA, né, para saber, porque vai começar a propaganda eleitoral, vai ter os debates, muita coisa. Certamente o cenário que se nós rodarmos o sistema hoje, não é esse que vai acontecer lá, muito provavelmente não, porque muita coisa vai acontecer. Exato. Campeão brasileiro, dá para rodar? Saber quem que vai ser? O campeão da Copa do Brasil, o Inter tem chance? Olha, eu adoraria que o Inter tivesse chance. Mas o campeão brasileiro a gente já sabe, né? Flamengo ou Palmeiras. É um dos dois. Não tem muito, não tem muito que perder tempo ali, né? Muito bem, o que vem pela frente? Para a gente encerrar aqui o papo, se deixar, se o Pedro deixar aqui, eu fico a manhã inteira conversando com o Dr. Juan Pablo. O que vem pela frente? Como é que as pessoas se preparam para esse cenário absolutamente novo? Pessoal, dia 19 de março, eu fiz esse programa com o Dr. Juan Pablo aqui e fiquei assustado mesmo, porque apesar de eu ser bem informado, estar acompanhando tudo que está acontecendo, depois da nossa conversa, isso eu já te falei, né? E foi muito generoso comigo. Não tinha mais vaga nessa turma. Primeira turma, né? Primeira turma presencial, primeira turma desse curso de gestor e consultor de IA.
O Dr. Juan Pablo faz uma turma só por ano, tá, pessoal? Uma virtual e uma presencial, depois é só em compra. Não tinha mais algo, curso lotado. Eu disse, pelo amor de Deus, eu preciso fazer esse curso. Então ali eu tive, né? Tu conquistou pelo menos uma alma aqui, né? Que fui eu. Eu disse, não, eu preciso começar a estudar. E aí começa essa minha jornada em 19 de março agora, né? E tô vindo. Já escrevi um livro com o IA. Né, os seus 6 livros não foram com IA, foram Não, antes, nenhum. né, mas eu, agora que tem IA, agora certamente tu vai escrever outros com a ajuda da IA, né, não vai ir pro, vou escrever um livro agora na máquina de escrever, à mão. Não precisa, né, como Shakespeare, né, com caneta tinteiro. Agora a gente usa as ferramentas que tem. Já escrevi um livro, daqui a pouco vou publicar. Estou fazendo os meus cursos do jeito certo, com a ISO 42001. Não vou bombar na internet, não vou virar um guru do Instagram, né? Mas vou fazer do jeito certo, do jeito que eu aprendi. E eu acho que a gente se torna lá no seu curso um pouco de discípulo, né? De passar essa mensagem. Pessoal, acordem. É sim tudo com IA, vai atingir todo mundo antes, depois, não importa, mas assim não é uma escolha, é como a internet, é como o celular, é uma ferramenta agora e a gente tem que se adaptar. Tem a Ceci lá, que era nossa colega, e ela tem um trabalho muito legal que eu pretendo até fazer no Rio Grande do Sul, que ela faz mentoria para 50 mais, né? Para quem 60 mais. 60 mais, né? E eu quero fazer isso, 50 mais, eu vou baixar um pouquinho, tá? Porque muita gente que sente até mais dificuldade. E eu noto que nesse mundo da IA, essa turma 40 mais está muito valorizada, né? Porque a IA exige história de vida, contexto, informação, conhecimento. Quem tem mais isso se dá melhor com a IA. Basta saber usar ferramentas básicas. Exato, exato. O que eu diria, assim, para as pessoas ficarem muito ligadas é na questão da soberania da IA Uhum. e num termo que daqui a pouquinho, daqui a um ano, os gurus do Instagram vão começar a falar, que é a declaração de computação. O que é a declaração de computação? A declaração de computação é o treinamento de sistemas super avançados de inteligência artificial, e isso vai mudar radicalmente o mundo que a gente tá vendo. Então, por isso a importância, inclusive quem quiser, depois a gente coloca aqui quando você publicar lá o link do nosso grupo de WhatsApp, Vamos colocar o QR Code aqui. que é boa. o que é o grupo de WhatsApp, que é um grupo de governança e soberania da IA. E todo mundo que quiser pode entrar nesse Qualquer grupo? pessoa pode entrar, é de graça, Bora. não é uma comunidade que tem que pagar, não é nada disso. Não tem curso sendo vendido a cada semana lá, Não. tá? Eu faço parte do grupo. E, aliás, quando colocam lá, eu como administrador do grupo, eu deleto, porque o objetivo é informar. Então, assim, quem quiser, para ficar informado, né, na frente do que os gurus do Instagram falam, de coisas verdadeiras. Inclusive, quando coloco. Aparece alguma coisa, muita gente coloca lá, isso aqui é verdade, e a gente faz uma análise em conjunto. Aliás, na palestra da Cidade da Advocacia, tu falou sobre um novo profissional. A gente falou, é muito normal, né, aqui para gerar um corte, quais são as profissões que vão sumir? Bom, qual é o novo profissional a partir da IA? Acho que essa é uma novidade também que eu vi ontem, Juan. É o famoso HIC, né, que é o High Impact Contributor, que é a pessoa que ela sabe, ao mesmo tempo, planejar, identificar as oportunidades com IA, ela sabe estruturar, fazer o escopo do projeto, fazer a arquitetura do projeto dentro das regras de governança e compliance da ISO 42001 e do marco legal da IA e da matriz de competências de inteligência artificial do governo federal, e sabe botar isso desenvolver rápido e botar isso em prática rápido. Esse profissional que sabe fazer tudo isso é o que a gente chama de HIC, que é o High Impact Contributor. E, inclusive... Em todas as profissões. Em todas as profissões. Inclusive, a gente está desenvolvendo, né, uma primeira formação para alta performance jurídica com certificado reconhecido pelo MEC. É um curso de 16 horas, presencial, que a gente mostra para todo mundo que atua na área jurídica como ser um profissional de alta performance usando inteligência artificial e tudo dentro das regras de governança e compliance. Porque o setor que mais está usando IA, desses setores tradicionais, né, engenharia, arquitetura, medicina, sem dúvida nenhuma é o direito. Eu vi uma pesquisa que foi apresentada que 92% dos servidores públicos da área do direito usam inteligência artificial. O meu grande questionamento é como estão usando. Claro.
tem sistemas de IA que foram implantados aqui, proprietários, inclusive, Tribunal de Justiça, Ministério Público, os escritórios de advocacia, acho que não tem mais nenhum que não trabalhe com IA. Agora, todos trabalham em conformidade com a ISO 42001? Eu posso afirmar, nenhum. Nenhum trabalha, né? Nenhum trabalho. Essa é a dificuldade. Agora, e quando começarem a vir as multas, a gente teve o problema que saiu ontem, né? A gente viu ali uma empresa famosa brasileira sendo multada. A multa foi pequena, foi R$5 mil. Mas o prejuízo da marca, porque usaram o famoso nas defesas o prompt injection, né? Que é você usar na defesa, colocar lá na defesa alguma instrução para IA avaliar e bota escrito em branco, com a cor da fonte em branco para não aparecer. Isso muita gente usa hoje para botar em artigo, bota lá um prompt injection no artigo para poder fazer, para a própria IA olhar aquilo ali e escolher o artigo. Então, esse uso indevido, de novo, como qualquer tecnologia, a diferença entre o bem e o mal é como as pessoas usam. É verdade. Teve um professor agora, né, também nos Estados Unidos, que fez isso com seus alunos. Né, ele colocou lá um prompt escondido Para prova, né? Para uma prova, e aí mostra o mau uso da IA. Então, todo mundo colocou na IA que não tem problema nenhum. No seu curso, elas faziam as provas utilizando o quê? A IA. Só que tu tem que revisar o conteúdo. E aí, de 98% da turma não revisou e foi lá, né, com uma tarefa. Só duas pessoas que não usaram IA para responder. Que usaram, mas revisaram, né? Que usaram e revisaram. Revisaram do jeito certo. Então, isso está acontecendo muito. Eu estou fazendo um trabalho agora para alguns candidatos, tá, com IA, que é o seguinte. Hoje não se busca mais qualquer coisa que a gente quer, a gente não pergunta mais para o Google. Quando pergunta para o Google, é a IA do Google que responde, inclusive, né? Então, o Google agiu rápido. Mas a gente pergunta para o ChatGPT, para o Gemini, para o Claude, são as IAs mais utilizadas, qual restaurante que a gente vai em Porto Alegre, né? E vai aparecer agora em quem que a gente vai votar para deputado federal, em quem que a gente vai votar para o Senado. O trabalho que eu estou fazendo é organizando as informações desses candidatos para IA encontrar eles, né? E tu tem jeitos de fazer isso, né? De colocar a maneira correta no site, de gerar notícias e informação sobre ele, de organizar as redes sociais, né? Então aprendi lá também. Dá para fazer isso. Então o jeito certo, né, de fazer isso e organizar a informação para o quê? Quando a IA receber essa resposta de todo mundo, ela pelo menos entregar essas pessoas ali numa lista primária. Mudou o buscador e isso serve para qualquer negócio. Absolutamente Restaurante, qualquer negócio. farmácia, o que for. O que mais que vem por aí no próximo... a última pergunta. Fez uma previsão que encerraria em 2027, né? Que tudo mudaria, né? Baseado no seu cenário preditivo, a partir de uma contagem regressiva que a gente começou a fazer ali em 19 de março. Como é que está essa previsão? Esse cenário se mantém? Se mantém ali, a gente entre julho e outubro do ano de 2027, o mundo que a gente conhece hoje dificilmente continuará existindo. O que vai mudar? Isso me acompanhe nas redes sociais ou nos nossos cursos para saber. Mas por quê? Porque vai entrar a IA generativa? A IA geral. Geral? A inteligência artificial geral, e que não é com IA generativo. É aquilo que a gente não vai mais precisar. Não comprem celular, tá? Muito caro agora, porque tudo vai mudar. Não vai mais ter teclado, não vai mais ter nada. Que, tecnicamente, é praticamente impossível a gente chegar na AGI com inteligência artificial generativa, que é o que o mundo acha que só existe isso. Sim. Só que eu mapeei no meu pós-doutorado 39 tipos de IAs. E eu criei 10 parâmetros para ranquear todos os tipos de IA por grau de relevância. E a IA generativa, que o mundo fala que as pessoas acham que só existe isso, ficou em 10º lugar. Nossa. Então tem 9 IAs que já são mais relevantes do que a IA generativa hoje, que quase ninguém sabe. Algumas tu usa. Eu, principalmente, a aplicada, que é o que a gente usa nos nossos projetos, né? Que é a quarta mais relevante que existe na prática. Porque a gente tem a IA neuromórfica, a gente tem a IA quântica, que só existe em conceito, por enquanto. Não tem hardware para rodar.
Tem uma previsão que diz que se a gente chegar com boa saúde em 2030, a gente certamente vai ganhar muitos mais anos de vida. Porque a gente vai ter os nanorobôs que vão entrar pelas nossas veias, vão fazer também essa, né, questão de cenário preditivo sobre doenças que podem acontecer, a gente vai poder tomar medicamentos antes. Esse setor da medicina também está avançando muito rápido. Tem inclusive uma pesquisa muito interessante do Ray Kurzweil, que é um dos caras que mais acerta, né? Eu gosto muito dele, que ele mesmo fala que ali entre 2049 e 2050 a gente atinge a imortalidade. Nossa. Porque a gente vai ter já tem formas hoje, a gente tem, você pode comprar hoje pela Amazon lá um teste que você já consegue identificar, um teste genético que você consegue identificar desde o momento que você nasce, todas as possíveis doenças que você pode vir a ter e já começar a tratar desde o nascimento, ou até enquanto você é feto ainda, dentro da barriga da mãe. Mas teve uma empresa dessa que deu problema, né? Que era a falcatrua. Teve. Teve a primeira que saiu. A primeira. Eu não sei se foi a primeira, mas teve uma que foi lançada. Ela ficou muito conhecida no South by Southwest, lá no SXSW, em 2016 ou 2017. Não lembro qual deles exatamente que eu tava, que eles falaram. Eu não sei se eles lançaram lá, mas que só se falava sobre isso, né? Agora já tem uma que funciona mesmo. Agora, o meu ponto, assim, no que vem pela frente é o novo WhatsApp, que eu conheci o ano passado lá na Expo Osaka, que é o novo, assim, que é o BitChat, que é esse aqui, ó. É o BitChat, que é um WhatsApp que você não precisa de internet para falar, ele roda por blockchain. Ah, é? Então, isso aqui é o que, se a gente, pro que vem pela frente, hoje nas minhas redes de relacionamentos, né, de relações que a gente tem, né, com empresas, clientes, a gente usa aqui, é o BitChat, e que era a grande forma de comunicação apresentada na Expo Osaka o ano passado. Mas como é que ele roda? Ele tem... eu vou te mandar, uma explicação um pouco técnica, mas ele roda por blockchain. Então ele vai usando como se fosse redes de rádio para se conectar. Então eu tô aqui, então eu e tu estamos gerando uma rede maior que outra pessoa pode tá usando. Então você não precisa. Deu um apagão, isso também para questão de soberania. Deu um apagão, não tem internet, usa o BitChat. E é um aplicativo também? Você baixa, é um aplicativo que você baixa. Baixa o aplicativo e segue usando. Perfeito, obrigado. Mais uma aula aqui do Dr. Juan Pablo Boeira. Acompanhe nas redes sociais, juanpabloboeira.phd. Perfeito, é imperdível, sempre o que tem de mais novo tá lá. E para quem é do meio jurídico, pessoal, a gente teve aqui 35 mil pessoas no Cidade da Advocacia. Essa formação aqui, ela é essencial, a gente vai passar aqui para o nosso parceiro, que é o OAB também, para todo mundo, todos os advogados gaúchos saírem na frente. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Sempre que vem em Porto Alegre, bate ponto aqui no Poder RS Inovação. Esse é o teu programa. E vamos combinar alguma coisa lá para o site do Poder RS, tá? Um semanal, um mensal, para a gente trazer essas novidades também lá. Tá bom? Valeu, pessoal. Deixe seu like aqui, compartilhe para o Poder RS Inovação cada vez mais chegar para mais pessoas. Até semana que vem. O Poder RS Inovação tem o apoio de CICEPOT RS, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral, no estado do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. A Cidade da Advocacia 2026, o maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil, já tem data confirmada. Entre 4 e 8 de agosto serão 5 dias de atualização, debates, networking e capacitação, com programação para toda a classe. Não perca esse evento gratuito no Cais Embarcadeiro, em Porto Alegre, com acesso a conteúdos relevantes e oportunidades para impulsionar sua carreira. Siga as novidades pelas redes da OAB-RS e garanta sua inscrição em cidadedadvocacia.com.br.